Na última sexta-feira, várias paralisações pararam serviços essenciais por todo o país, em todos os estados e também no Distrito Federal. A paralisação teve como objetivo protestar contra as reformas trabalhista e previdenciária. Ontem, Dia do Trabalho, a gente aproveita esse gancho para falar um pouco mais sobre a reforma trabalhista que já foi aprovada no Congresso e agora já está no Senado. E para falar sobre esse tema, eu recebo o advogado Hernani Tawil, que também é especialista em Direito do Trabalho. Hernani, seja bem-vindo ao Entenda Direito. Muito obrigado. Bom, Hernani, na última sexta-feira aconteceram várias paralisações por todo o país, protestando justamente contra essa reforma trabalhista. Você acredita que essas paralisações serão suficientes para barrar esse projeto que está agora no Senado? Acredito que não. Eu acredito que alguns pontos dessa reforma devem ser alterados, mas no geral, eu diria que 98% dessas alterações eu vejo com bons olhos, porque na verdade esse projeto de lei não está retirando qualquer tipo de direito dos trabalhadores e visa tão somente a flexibilização das relações de trabalho e dar ao empregador uma maior segurança jurídica que é o que hoje ele não tem, essa segurança jurídica. Então, na verdade, é o que eu vislumbro aqui nessas alterações. Perda de direitos não vejo nenhum. Bom, e Hernani, em quanto tempo essa proposta pode estar em vigor depois de aprovada no Senado? Eu acredito que muito em breve, porque o próprio governo tem anunciado a urgência dessas alterações e o próprio Senado tem passado essa informação. Então eu acredito que muito em breve, em poucos meses, já deve estar já em vigor essas alterações já da nova lei, né, dessas alterações. Bom, nós já mostramos aqui no Jornal TV Sul alguns pontos que serão de negociação entre o empregador e entre o empregado, que é a questão das horas extras, a questão do banco de horas, plano de carreira, mas existem pontos que não serão facultativos. Quais são esses pontos que não haverá essa negociação entre o trabalhador e o empregador? Então, os acordos coletivos, aqui no caso, eles podem alterar uma série de questões trabalhistas, exceto nos casos, eu fiz até um resumo aqui, de normas de identificação profissional, seguro-desemprego, o fundo de garantia, salário mínimo, 13º salário, remuneração noturna, salário família, o repouso semanal remunerado, hora extra, feriados anuais com prêmio de 33%, licença maternidade e paternidade, aviso prévio, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho e aposentadoria. Então, esses acordos coletivos não poderão discutir sobre essas questões, retirar algum tipo de direito nesse sentido. E esses pontos permanecem os mesmos ou também sofrerão alterações? As alterações seria, por exemplo, no caso de horas extras, por exemplo, né? Você pode flexibilizar o horário de trabalho. Então, por exemplo, poderia estabelecer aí um acordo no regime de 12 por 36, trabalha 12 e descansa 36 horas, sem, por exemplo, que aquelas horas que superam as 8 horas sejam consideradas como horas extras, por exemplo. Mas você não poderia negociar, por exemplo, uma redução do adicional de horas extras, que hoje é no mínimo de 50%. Isso seria um exemplo, né? Bom, e com relação a essa questão das horas extras também, independente de haver essa proposta de poder fazer até 12 horas por dia, ainda tem que cumprir as 44 horas semanais. Por isso que eu digo que nenhum direito foi retirado. Essa reforma trabalhista, ela observa o artigo 7º da Constituição Federal, que estabelece aqueles direitos mínimos do trabalhador. Então, o limite de 44 horas semanais deverá ser observado. Excedeu as 44, será considerada como hora extra. Então, se ele trabalhou 12 horas num dia, folgou 36, enfim, tem que ser observada a jornada estabelecida na Constituição Federal. E passando essas 44 horas, o empregador vai ter que cumprir a uma eventual compensação de horas extras, se assim for estabelecido entre as partes, ou o pagamento. Bom, e Hernani, você como advogado trabalhista, por que você acredita que há
essa comoção contra a reforma trabalhista, nós tivemos essas paralisações, por que está havendo essa manifestação, já que você falou que elas flexibilizam essas leis trabalhistas? Por que você acredita que está sendo dessa forma? Eu acredito que, por um lado, haja manipulação política e, por outro, alguns sindicalistas realmente ficaram descontentes porque estão perdendo a contribuição sindical, que não será mais obrigatória. Então, a partir de então, agora esses sindicatos vão ter que correr atrás dos seus associados, porque até então era fácil, né? Todo ano recebia essa contribuição. E há também um certo enfraquecimento do sindicato, porque essas alterações estabelecem, por exemplo, a comissão, que seja eleita uma comissão para as empresas acima de 200 empregados, que essa comissão negocie diretamente com os seus empregadores. Bom, Hernani, eu vou agradecer muito a sua participação aqui conosco hoje. Muito obrigado, eu quem agradeço aqui o convite de vocês.